Deus vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Você crê? Eu quero neste dia de hoje, neste vídeo, poder conversar com você de uma forma um pouco mais direta e trazer um pouquinho um contexto, uma história, né? E essa história é a minha história. Há aproximadamente cerca de 1 ano e 8 meses atrás, a grande maioria sabe, né? Nós moramos aqui em Portugal e já estamos cá, vai fazer cerca de 1 ano e 10 meses, né? Mas em aproximadamente 1 ano e 8 meses atrás, Deus falou conosco algumas coisas, algumas promessas, e que quando Ele nos disse isso, já estando aqui em Portugal, quando Ele nos disse uma dessas promessas, nós começamos a pensar e a imaginar, né? É normal do ser humano, obviamente, você ou eu, quando recebe uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, a voz de Deus falando diretamente conosco referente a algo específico que Ele há de realizar em nossas vidas, com certeza você vai parar para imaginar o que é isso, você vai parar para pensar no tamanho da promessa de Deus, né? E talvez você ou eu, como muitas das vezes acontece, pensemos que a promessa é muito grande, a promessa é algo fora do comum, e a gente vai parar para imaginar assim, meu Deus, é muito grande para que isso venha de alguma forma acontecer na minha vida. Quando nós chegamos aqui em Portugal, assim que chegamos, eu quero falar de uma forma bem rápida, nós começamos a morar em um local aqui no Porto, né, que é um pouco mais distante da zona mesmo onde era o centro, digamos assim, e morando lá neste local por volta de 2 meses, 3 a 4 meses no máximo. No segundo mês em que nós estávamos lá, Deus nos disse algo muito profundo que eu quero compartilhar com você. Deus havia nos dito e nos mostrado de uma forma bíblica, como nós podemos dizer, né, que nós cremos, obviamente, nos dons espirituais, nós cremos em tudo aquilo que aconteceu desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, em dom de visão, dom de sonhos, né, e todos esses quesitos que a Bíblia nos traz, né, todos esses dons que a palavra de Deus nos ensina. Deus havia nos dado uma visão, e a visão que Deus havia nos dado foi de que Deus iria nos abençoar, né, com uma casa, para que nós viéssemos a morar numa casa. E quem imigra vai para algum outro país, no nosso caso, imigrante, mas fazendo a obra de Deus, fazendo missões, levando a palavra do Senhor, né, você vive, obviamente, debaixo da dependência de Deus. Claro, fazendo a sua parte, mas é 100% dependente de Deus, porque você deixa tudo que é os seus sonhos para viver exclusivamente os sonhos de Deus. E dentro de tudo isso, nós começamos morando neste local, como eu disse no início, um pouco mais distante, né? Era cerca de 1 hora e 30 para chegar no centro. Pegava quase 2 autocarros, dependendo, autocarros que fala aqui em Portugal, mas 2 ônibus, né? Para poder chegar no centro, ou talvez um ônibus e um metrô, como diz no Brasil, é que se chama metro, mas pronto. Dentre tudo isso, essa distância, etc., nós estávamos orando a Deus para podermos ir para um lugar melhor, para podermos estar em um local melhor até para nós, para mim, para minha esposa, e para que a gente pudesse, de alguma maneira, abençoar vidas nesse local, que fosse um local que fosse abençoar pessoas, né? Seja numa mesa, seja tomando um café, seja no almoço, de alguma forma, né? Onde pessoas poderiam ser edificadas, né? O local onde nós estávamos anteriormente morando, nós não tínhamos a possibilidade de levar visitas, não tínhamos a possibilidade de ter pessoas ali juntamente conosco, até por causa da distância, né? Até por causa da distância, tinha uma distância de quase, acredito eu, quase 15 quilômetros a 20 quilômetros, mais ou menos, né, do centro, então pegava muito trânsito e etc. Então,
era um pouco controverso para levar pessoas e etc., deslocamento e tudo isso que você sabe como é para quem já imigrou, né? Então, dentro de toda essa perspectiva, Deus nos deu uma visão, né? E eu quero, já dentro dessa história da minha vida que eu estou abrindo aqui para vocês, creia naquilo que Deus te falou. Creia na palavra que o Senhor liberou para a sua vida. Guarde no seu coração a palavra que Deus liberou a seu respeito. E eu quero abrir aqui uma pergunta. O que foi que Deus disse ao seu respeito? O que foi que Deus disse ao seu favor? Qual é a promessa de Deus sobre a sua vida? Então, dentro de tudo isso, Deus nos mostrou, Deus nos fez enxergar em visão um novo lugar para estar, um novo lugar para ir. E naquele momento nós só tínhamos cerca de 2 meses aqui em Portugal, né? E aí nós falamos, meu Deus, olha só que lugar que Deus nos mostrou para ir. Deus nos mostrou um lugar que nós falamos assim, meu Deus, é uma bênção, se isso acontecer mesmo, né? E vem todo aquele, querendo ou não, no momento da promessa, vem a convicção, mas passam-se alguns dias, passam-se alguns meses, vem o questionamento, né? Mateus me prova na Bíblia. Abraão, vamos para Abraão. Deus fala com Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, farei de ti uma grande nação, né? Você sabe qual é a palavra, Gênesis, capítulo de número 12, Deus chama Abraão, você conhece a história, né? Só que os anos passam e Abraão, como homem, assim como eu, né? Obviamente o pai da fé, o próprio pai da fé, ele questiona, de alguma maneira ele duvida, Mateus, por quê? Porque você vai ver a promessa de Deus sobre Abraão para que ele tivesse um filho, que seria gerado uma nação acerca deste filho, e este filho com a sua esposa Sara, né? Antes chamada Sarai. Então, quando Deus traz essa promessa para Abraão, qual é o contexto? Abraão vai ter um filho com Sara, e a partir deste filho será as nações, será a geração, será o crescimento abundante do Senhor através da vida de Abraão. E o que nos chama a atenção, que eu quero que você entenda aqui, é que com o tempo, Sara e Abraão vão tentar de alguma forma dar um jeitinho para que a promessa se cumpra, né? Toma aqui uma concubina, uma egípcia, e ele então vai ter ali um filho por nome Ismael. Aí você conhece a história muito bem. A promessa de Deus não foi essa. A promessa de Deus sobre Abraão, você conhece o contexto. Então, segundo ponto que eu quero que você se atente aqui, também ainda dentro desse quesito, é não tente ajudar Deus a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Guarde essa palavra no seu coração. Não tente ajudar a Deus a fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Não tente, não tente. É melhor esperar no Senhor, porque existem momentos que Deus vai te dizer faz, ou existe um momento que Deus vai te dizer vai, como disse com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Então, vai ter momento que Deus vai falar, vai, sai. Mas vai ter momento que Deus vai falar, fica, silêncio, quieto, né? Eu estou trabalhando, eu estou realizando. Então, dentro de todo esse contexto, nós vivenciamos isso. E aí Deus nos disse de uma forma muito aberta aqui para que você entenda, Deus nos disse que abriria a porta, que nos abençoaria em morar num local, em morar em uma casa, nos mostrou especificamente um prédio, nos mostrou a cor do prédio, falando de uma forma bem específica, nos mostrou até mesmo quantos quartos teriam nessa casa, nos mostrou as janelas desta casa, nos mostrou tanta coisa e nós anotamos tudo. E a terceira coisa, para que você guarde no seu coração também, anote tudo que Deus te falou. Anote tudo daquilo que Deus falou a seu respeito, para que você, de alguma forma, não caia no esquecimento. Óbvio, sabemos que quando chega o dia do cumprimento, Deus sempre faz lembrar, sim ou não? É verdade. Quando chega o tempo do cumprimento,
Deus sempre faz lembrar. Quando chega o dia de cumprir aquilo que ele te prometeu, Deus te faz lembrar. Deus te faz lembrar. Mas anote, é importante porque naqueles dias que você, de alguma forma, faltar fé, de alguma forma você estiver fraco, você pode, de alguma forma, consultar tanto a palavra de Deus, ao próprio Deus em oração, em jejum, seja como for, mas você tem algo ali anotado e se lembra, foi isso que Deus disse, foi isso que o Senhor disse. Mateus, por que se lembrar tanto daquilo que Deus disse? E eu quero que você entenda algo aqui. Mateus capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi impelido, né, foi impulsionado pelo Espírito Santo aí ao deserto, logo após dele ter sido batizado por João Batista, você sabe a história. E quando Jesus vai ao deserto, a Bíblia nos mostra que Jesus no deserto ele foi tentado por Satanás. E quando ele foi tentado por Satanás, o que é que a Bíblia diz? Satanás vai tentar a Jesus primeiro dizendo: se tu és o Filho de Deus, olha isso, se tu és, ele está tentando colocar de alguma forma dúvida, né, naquilo que ele sabia que ele era. Agora, pegue isso daqui e guarda no seu coração. O diabo pergunta para Jesus se tu és o Filho de Deus. Só que no batismo, agora há pouco, no batismo, quando Jesus foi batizado, o que é que aconteceu? Jesus disse, Deus disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo ou alegro, né? O próprio Deus disse ali, o Pai disse ao Filho, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouve-se uma voz do céu, Deus brada dizendo, você é meu filho. Eu me alegro, você é meu filho. Só que tempos ali depois, logo após isso, o diabo vem. Se tu é mesmo o filho de Deus, olha isso, ele traz o questionamento naquilo que Deus falou. E eu quero voltar para te perguntar aqui, o que foi que Deus te disse? Anote, irmão. Anote, irmã. Anote, jovem. Anote. Porque é importante você se lembrar de tudo aquilo que Deus falou ao seu respeito. Tá? O diabo vai tentar, de alguma forma, no meio do trajeto, trazer, de alguma maneira, a dúvida. É normal, biblicamente falando. A gente vai ver na Bíblia tantos questionamentos, grandes homens de Deus viveram esses grandes questionamentos. Moisés, quando Deus chama Moisés ali, logo após aquele encontro, naquele momento que o encontro com Moisés na sarça ardente, né, o que é que Moisés disse? Eu não consigo falar, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Ele está ali questionando, duvidando, ele, Senhor, será, tal. E Deus vai dizer, olha Moisés, eu sou contigo, né? Eu sou o que sou, você sabe a história. Então não quero contextualizar tanto, mas pronto. Deus nos mostrou grandes coisas, né? A promessa que ele disse que faria e que cumpriria, e eu quero te dizer algo aqui da parte de Deus. Deus te fará viver a totalidade da promessa, se você for obediente à sua palavra. Mas para que eu vou viver a totalidade da promessa? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o princípio ou o principal fundamento para a vida cristã. É a glorificação do nome de Deus através da sua vida. Então, tudo aquilo que Deus vai te dar é para que o nome dele seja glorificado. Então, se você de alguma maneira está orando a Deus, pedindo a Deus por algo, que o nome dele não será glorificado através de, então para de pedir. Para de pedir isto, porque não vem de Deus, não será algo de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus, de alguma maneira, o nome dele será glorificado. E conforme Deus nos mostrou, né, na visão, na visão que ele nos deu, e naquela visão nós nos vimos em um prédio branco, em uma janela branca, numa casa de 2 quartos, como chama aqui em Portugal, um T2, né? E a casa anterior que nós morávamos, né, mal tinha-se ali janelas, né? Era um local que vivíamos, né? Mas ainda não era o ideal para aquilo que Deus queria fazer na nossa vida, era parte do processo. Mas eu louvo a Deus,
porque Deus cumpre na totalidade da sua promessa. E por isso que hoje, dentro desse vídeo aqui, você está vendo que está de uma forma mais ampla, para que você veja aqui também o que eu consigo ver todos os dias quando acordo, né? Que é justamente uma casa T2, que é uma casa com 2 quartos, num prédio branco, exatamente onde Deus disse que seria, como Deus disse que seria, e com janelas. Isso aqui é uma porta, né? Uma porta de vidro, como Deus mostrou a nós que seria, e com janelas. Minha esposa fala, só não tem mais lugar onde ter janelas, de tantas janelas que tem, né? E se nós formos até ali na frente, que é uma pequena sacada ali na frente, nós conseguimos à esquerda ver o mar, né? Que é bem aqui à frente, cerca de 3,5 km a 4 km do mar, exatamente conforme todo o contexto, né? Essa parte do mar não, porque Deus faz infinitamente além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é bom, né? E nós estamos ainda, além de tudo isso, morando perto da igreja a qual nós congregamos, né? Para alguns que sempre perguntam onde congrega, tal, algumas pessoas que querem saber, nós congregamos aqui em Portugal, na ADVEC Porto, né? Nosso pastor, pastor Tiago Costa, que é o pastor da igreja ADVEC Porto, e uma bênção de Deus. E o que eu quero dizer para você, que você entenda dentro de todo esse contexto que eu estou aplicando aqui para a sua vida, é que Deus vai cumprir na totalidade da promessa. Talvez você, por grande parte da vida, questione, né, os problemas, será que vai acontecer, será que vai cumprir? Porque leva tempo. Que Deus nos falou que nós viríamos a morar neste local, nos mostrou, tínhamos só 2 meses aqui em Portugal. Sabe quanto tempo levou para Deus cumprir aquilo que Ele havia dito? Aproximadamente um aproximadamente um ano e 2 meses, mais ou menos. Então foi um ano e 2 meses de espera. E é, algo que para você tomar nota. Assim que Deus falou conosco que nós iríamos viver isso e moraremos nesse local, antes ainda de vir para cá, nós nos mudamos para uma outra casa, né? Então você tem que estar sempre, óbvio, atento, porque existem promessas que Deus vai te dizer, vai direcionar a seu favor, que não é imediato, para agora, para hoje, para amanhã, não. Tem promessas que talvez sejam agora, que se cumprem agora, ou de repente de Deus. Mas existem promessas que ainda vão levar anos, tempo, processo, né, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu quero liberar para a sua vida aqui 3 pontos importantes para que você viva a promessa de Deus na totalidade. Seja obediente ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça ao que Deus te disse, a palavra do Senhor em sua totalidade. Obedeça. Seja obediente. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta tentar de alguma forma ir para um lado e para o outro. O cristão, ele não vive, ele não mora onde ele quer, o cristão não faz o que ele quer. De forma alguma, de maneira alguma, de jeito nenhum. O cristão vive o que Deus tem para a vida dele, tá? Então, guarde isso no seu coração. E a segunda coisa, é que seja obediente, obedeça, tenha honra, né, a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Existem autoridades, autoridade no mundo espiritual, autoridade na sua vida mesmo, a autoridade seja até mesmo no trabalho. Deus colocou uma autoridade ali sobre a sua vida. Seja na igreja, é uma autoridade espiritual, né? O pastor, como por exemplo, uma autoridade espiritual sobre a sua vida. A Bíblia diz, né? Tá na Bíblia, a Bíblia diz que os pastores darão conta das vossas almas, ou seja, das nossas almas. Se isso não é uma autoridade espiritual sobre a vida de alguém,
É a Bíblia que diz, é os pastores que darão conta das almas da igreja. Então, existe a necessidade de você entender e honrar a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida e dar ouvidos. E o terceiro ponto também, que é muito, muito importante, seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor em tudo que você faz. Seja fiel ao Senhor no falar, seja fiel ao Senhor no modo de andar, seja fiel no seu testemunho. Seja fiel ao Senhor nas bênçãos, né, nas lutas. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, e eu toco até num ponto que para alguns é, meu Deus, como pode isso? Seja fiel ao Senhor nas ofertas, seja fiel ao Senhor nos dízimos. Seja fiel ao Senhor. Entenda que é ao Senhor. Seja fiel, seja fiel. Porque tenha certeza, a Bíblia diz, aquele que semeou, Marcos capítulo de número 4, numa terra fértil. O que é que a Bíblia diz, irmão? Está no texto. Aquela semente produziu, imagine, uma semente produziu 30, uma semente produziu 60, uma semente 100 vezes tanto. Está dizendo o quê? Semeou e produziu 100 vezes mais. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus na totalidade, tenha certeza. Você vai viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. E o nome do Senhor será glorificado. Se você foi edificado através dessa palavra edificante, em nome de Jesus, compartilhe com alguém que você acredita que essa palavra iria também edificar. Manda no grupo do WhatsApp, manda para alguém que você acredita que será edificado através dessa palavra. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho certeza que sua vida continuará sendo ainda mais edificada, porque temos sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima.